novo no centro, como era na época de Soares Madruga, como era na época de Montenegro, como era na época de Judivan Cabral, que a gente sabia que existia um espaço. Afinal de contas, Piancó é a terceira cidade da Paraíba, em termos de... Não, é a terceira cidade da Paraíba em termos de fundação, e foi ela que deu origem, ela é útero de Souza, de Cajazeiras, de Pombal, de Conceição. E hoje não tem nenhum deputado? Hoje não tem deputado nenhum da região ali do Vale. Então, estamos precisando disso, mas se tivesse o voto distrital, com certeza isso teria uma outra configuração. Mas o que nós observamos é que... Você está afiliado a que partido? Estou afiliada ao PSD. Ao PSB, desculpe. PSB. PSB. Então você apoia o governador Ricardo? Apoio o governador. Agora, minha cara prefeito, eu queria saber o seguinte: o governo tem correspondido às expectativas lá do município de Piancó com obras e ações? O governo tem obras, a gente sabe, em toda a Paraíba, mas em especial a região do Vale do Piancó. E eu sempre abracei a causa de que a gente se desenvolvesse de forma regional. Não adianta um município do tamanho de Piancó, um município do tamanho de Itaporanga, de Boa Ventura, e de Conceição, Diamante, coisa e tal, tentar andar com suas próprias pernas, porque a densidade populacional, se você for ver, a tecnologia só vai a partir de um momento que você tem per capita tantas pessoas, coisa e tal. Então, até para atrair recursos, para atrair maiores demandas de responsabilidade e de serviços de ponta de tecnologia, a gente tem que se agrupar. Além disso, a moeda de troca é o quê? Voto. E a gente, separadamente, nós teríamos o quê? 15 mil votos cada município, coisa e tal, cerca disso, né, colocando em média. E juntos não, nós somos 155 mil. Então, juntos nós somos uma cidade do porte... Daria para eleger uns 3 deputados. Os 3 deputados. Então, está faltando justamente a gente avançar nessa organização regional, como é o caso do Cariri, como é o caso de outras regiões que avançaram nesse sentido, e aí sim ganharam visibilidade e força. Está faltando para a gente isso. Olha, Gutenberg, eu estou indo de 15 em 15 dias a Piancó, você sabe muito bem, e há uma cobrança muito grande em relação a duas coisas lá no município. É a inauguração da UTI do Hospital Venceslau Lopes e o campus da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Há uma cobrança muito grande em relação a isso. Qual é a resposta do governo? Vou lhe falar. A UTI eu posso falar com propriedade porque foi no meu mandato de prefeita, enquanto prefeita. Eu, na época, inclusive, quem ocupava a gerência do hospital era um possível adversário político, né, que era uma indicação do doutor Edivaldo Leite de Caldas, e na época eu fiz um convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde, conseguindo verbas e conseguindo aparelhos para UTI do Hospital Regional. Eu consegui dinheiro via município para o Estado. Então eu posso falar com propriedade porque é absolutamente apolítico. Então, eu consegui, inclusive, enquanto prefeita, como eu tinha que dar um repasse mensal de média e alta complexidade que era enviado para o município, eu transformei isso em investimento no Estado, né? Então, a gente construiu a UTI, equipou a UTI está instalada. O que é que falta? Existe um impasse. O secretário de Saúde diz que o consórcio intermunicipal de saúde também foi criado pela gente, né, Gutenberg? Você sabe disso? Eu lembro. O consórcio intermunicipal de saúde tem que entrar com um repasse e o município de Piancó, o atual prefeito, que recebe cerca de quase mais de 300 ou 400 mil reais que eu deixei em conta, e todo mês esse repasse é feito pelo Ministério da Saúde, tem que dar uma contrapartida de cerca de 30, 50 mil por mês ao hospital para fazer com que a UTI funcione. Porque onde é que ele está investindo a média e alta complexidade? Ele não tem hospital. A prefeitura não tem hospital, a prefeitura de Piancó. E recebe recursos para média e alta complexidade. Onde é que está investindo esse recurso? Então, criou-se um impasse. O Estado quer que as prefeituras financiem, principalmente a prefeitura de Piancó, porque recebe esse recurso, e os prefeitos argumentam que o Estado banca a UTI em outros municípios. Então, criou-se uma zona de negociação, mas na saúde é comum isso, porque existem fóruns colegiados privilegiados onde precisa de consenso, que é a bipartite, os conselhos, e aí todo mundo
sabe que isso é feito mais ou menos dessa forma. Mas a UTI é uma realidade e o que eu acho mais triste e inadmissível é que ela existe concretamente, está parada, né? Quando eu saí de lá, deixei até os recursos públicos já todos capacitados, então a gente tinha enfermagem capacitada em UTI, a gente tinha 8 leitos de UTI adulto e 4 de UTIs infantis. O compromisso do governador é de resolver esse problema, né, Malvino? Esse é o compromisso de resolver o problema. Falei com o secretário de Saúde, Valdson Souza, está à procura de verba para colocar em funcionamento. Já que você não vai ser candidato a deputado estadual, e quem será seu candidato? Já está definido? Veja só, na outra eleição, você sabe que você me conhece de longas datas, você sabe que o meu envolvimento com a política não me separou do meu meio acadêmico, não me separou das minhas funções de médica, não me separou, e que eu acho muito por empatia e por sonhos em comuns e por gratidão e por bandeiras de luta. A gente trabalha muito em cima disso, né? Então, na outra eleição, eu acompanhei Adriano Galdino. Foi um conhecimento que se iniciou, a gente teve um conhecimento de início. Mas vai repetir a dose agora, não? Nesse conhecimento de início, ele foi eleito com praticamente 3 mil votos lá de Piancó, foi uma resposta magnífica. E durante esse processo, de lá para cá, inclusive quando eu perdi as eleições de Piancó, foi um dos poucos políticos que me fez uma ligação e que me disse, amiga Flávia, eu, tanto como pessoa e como deputado, estou à sua disposição e à disposição do seu povo de Piancó. Então são gestos que às vezes valem mais do que 1000 outras coisas que poderiam vir. Depois desse momento, a porta do coração e do gabinete dele sempre estiveram abertas. Então, até o presente momento, eu não tenho como me furtar dessa resposta. Federal já está definido também lá? Já. Federal nós definimos por Manuel Júnior, porque fui prefeita com ele, criamos laços afetivos muito fortes e, fora isso, ele conseguiu me ajudar bastante em relação a coisas importantes no cenário político, de políticas públicas em Brasília, para a região e para o município de Piancó. Olha, deixa eu registrar aqui, fazer uma retificação. Na verdade, quem apresentou a propositura do título de cidadão de triunfo lá para o sargento Eduardo de Cajazeiras não foi o que eu citei, mas o vereador Alberto Cândido, que é o presidente da Câmara Municipal. Ok? Está feita a retificação. Registrar também aqui, de triunfo lá do sítio Girimum, é o Torpedo da Célia, mandando um abraço aqui para você, Gutenberg, para nós aqui do programa, ela que é ouvinte assídua, inclusive parabeniza pelo aniversário, eu nem sabia. Você aniversariou? Não, já é outubro. Então, outubro. Aquele abraço! Deve ser da minha mãe, que foi essa semana. Então deve ser, né? Dona Joana, aqui eu mando um beijo para ela. Bom, Flávio, então você está se preparando para voltar para a prefeitura, não é isso? Veja só. Se não é candidato nessa eleição, vai ser na próxima. Eu acho que quando a gente... Você sempre me provocou dessa forma e eu acho isso ótimo, porque você me coloca contra a parede. Até do meu inconsciente, do meu próprio inconsciente. Tem coisas que realmente eu digo, não, eu agora vou colocar em dia minha vida acadêmica, minha vida de médica, coisa e tal. E aí, sempre que retorna a Piancó... Você ainda ensina em Campinas, né? Ensino na Universidade Federal, né? Terminei o doutorado, quer dizer, estou seguindo a minha Flávio, vida. como é que você está lidando com aqueles processos em relação à sua gestão? Você enfrentou uma barra de oposição. Uma barra, olha, veja só, eu passei... Exatamente, eu passei 8 anos, eu fui eleita e reeleita. Então, durante o tempo que tive na cadeira de prefeita, coisa que eu sentei só 3 vezes, diga-se de passagem, porque eu tinha muito medo da simbologia do poder, então eu despachava mais nas secretarias, despachava mais nas associações, despachava mais nas comunidades, então eu sempre tive medo do poder, porque a gente não é prefeito, a gente é gestor, a gente é um funcionário, a gente vai passar e o povo é realmente o dono da história toda. Então, quando eu estive lá, e comecei a implantar inovações que não existiam. Em Piancó nunca tinha tido um concurso, eu fiz 6 concursos públicos, certo? Então, em 8 anos, você fazer 6 concursos públicos, realmente é uma mudança significativa. Em 2005, quando eu assumi, só Campina Grande, Cajazeiras, porque a gente passou por lá, e Souza, lembra, Gutenberg?
tinha saúde mental como rede na Paraíba. A gente implantou em abril, 3 meses depois que eu assumi, eu implantei 3 CAPs, 4 residências terapêuticas e leitos em hospitais gerais. Então a gente começou a fazer o SAMU regional. O primeiro a existir foi o de Piancó, da região do Vale do Piancó. Foi o piloto no Brasil inteiro e funcionou como modelo para o resto do Brasil no Ministério da Saúde. Então isso desagradou muito as pessoas. A gente tinha uma movimentação de dinheiro em Piancó, apesar de ter um comércio menor do que Itaporanga, circulava mais dinheiro em Piancó do que em Itaporanga, por conta de que a gente investia localmente. Então o comércio de Piancó cresceu assustadoramente. O IDH de Piancó foi para níveis acima de 6,4, ou seja, a qualidade de vida melhorou bastante. Isso incomodou muita gente. No tempo que eu tive na cadeira, eu nunca processei um ex-prefeito, nunca persegui absolutamente ninguém, nunca difamei coisas ditas repetidamente como verdade, mesmo sendo mentira, elas passam até essa conotação de verdade. Então, assim, eu nunca atrasei o salário, que era um compromisso de palanque, porque Edivaldo atrasou, meu pai atrasou, quer dizer, existiam antes de mim pessoas que faziam isso e eram grandes. Gerei emprego e renda de uma maneira muito satisfatória, porque a prova disso é a qualidade de vida do município, o número em que o comércio cresceu, em que os recursos humanos retornaram à casa e aumentou o que a gente criou de estabelecimento. Você quer dizer que não tem esses processos? Ou não tem substância? Aí eu estou querendo agora dizer o seguinte: existem adversários, por exemplo, que até hoje tentam anular os concursos públicos que foram feitos. Existem processos de que eu contratei pessoas sem o concurso público, mas como é que eu implantava um serviço, Gutenberg, que vinha o Ministério da Saúde, implantava e não contratava? Por quê? Primeiro, eu vou precisar capacitar, um serviço não funciona sem uma capacitação. E eu contratava por 6 meses e tinha que renovar o contrato, porque eu não podia tirar do SAMU pessoas capacitadas e botar pessoas que não eram capacitadas. Apesar de abrir concurso público, não existia. E aí eu tinha que fazer isso. E processos por coisas assim, a maioria dos processos são e aquela velha história. Eu não estudei para ser prefeita, é um fato. Eu acho hoje que devia ter uma faculdade para administração pública de municípios. Eu saio com essa visão. Por quê? Hoje as pessoas de bem estão se afastando da política, e isso é um risco enorme, isso já foi dito até por pensadores maiores que eu, e elas vão ser ocupadas por pessoas que não têm muito medo de se queimar na fogueira, entendeu? Por quê? Porque hoje o cenário que se anuncia é esse. O pau só quebra nas costas do mais fraco. E o mais fraco é o prefeito. Então, eu tenho... Desculpa, só para deixar sua pergunta respondida, eu tenho vários processos, mas de um processo... O mesmo processante, que é uma pessoa que realmente me teve na mira, que era um vereador de oposição, o mesmo denunciante, ele mandava um processo para o Ministério Público, outro para o Ministério Federal, outro para o Tribunal de Contas da União, outro para quer dizer, um processo se transformava em 10. E aí os meus processos virou exatamente isso. Mas eu tenho minha consciência absolutamente tranquila de que eu posso ter errado e errado muito, e só erra quem faz. Por isso é que eu fiz, e fiz com ousadia. Eu fiz Piancó pensando nele em 20 anos. Tendo um advogado bom, resolve. Deixa eu registrar aqui, o torpedo do Antônio Leite, que está nos acompanhando lá em Piancó, foi vereador no tempo lá da prefeita Flávia, presidente da Câmara Municipal, está mandando um abraço para ela e para o Daniel. Pois é. A eleição desse ano lá em Piancó, você fica com o Ricardo, o prefeito parece que fica com o Cássio, é isso? Ninguém sabe, é uma incógnita, porque assim, minhas definições sempre foram muito claras, e você sabe disso, né, Gutenberg? A não ser que existe um motivo de força maior. E aí isso pode acontecer no transcurso de qualquer... Muita água vai passar debaixo da ponte, muita coisa ainda vai acontecer, e eu estou torcendo para que venham bons fluidos e que essas tempestades se dissipem, essas nuvens se dissipem, que a gente ganhe. Você está falando no rompimento de Cássio com Não estou falando, eu estou falando em prol da Paraíba. Né? Em prol da Paraíba, eu espero que as pessoas abandonem projetos pessoais e estejam acima de questiúnculas menores e vislumbre. Você não está feito o Lindolfo Pires, que está esperando ainda Ricardo se unir com o Cássio? Não, eu não estou querendo isso, não. Eu estou querendo, porque tudo concorre para o bem.
Né? Tudo bem, aí eu concordo, acredito sim. nisso. Então, tudo vai acontecer e acredito, eu sou meu livrinho de cabeceira é a Bíblia, então eu acho que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Então, por algum propósito existe tudo isso e que isso vai servir de ensinamento. No final, a gente vai sair mais amadurecido desse processo todo, que começou como uma campanha pálida e no momento atual, no cenário atual, se mostra como uma disputa acirrada e uma festa democrática. Então, eu não tenho o que dizer. O que eu tenho mas lá vai ter terão 3 grupos, um com o veneziano, um com o Cássio e outro com o Ricardo. Você tem que mostrar força em prol do governador que você apoia, né? Exatamente. Veja só, eu tenho um palanque definido onde quer que eu vá, você sabe disso. Eu defendo ideias concretas. Difícil vai ser juntar Manel Júnior com o Ricardo Coutinho lá em Piancó. Eu sei que existe um embate pessoal. E quando meus propósitos estão tão fortes, você sabe, Gutenberg, que eu votei o Wellington Roberto ele era contra Maranhão, e quando eu votei em Maranhão na época, eu fiz Maranhão majoritário contra Cássio, na região do Vale do Piancó, e dei mais de 3 mil votos ao Wellington Roberto. E nunca fui questionado em minha lealdade. Você sabe disso. Eu soube separar isso e nem precisei constranger nenhum dos dois para subir no mesmo palanque. Porque esse tipo de constrangimento, quando a gente quer uma outra coisa, não existe necessidade de se providenciar. Então, a gente não precisa disso, é claro. Muito bem. Prefeita. Claro, um forte abraço. Foi bom reencontrar aqui, saber que você está na militância política, não abandone a política, que você é uma guerreira na área de saúde. E é bom que você esteja dando opinião, e dê opinião na área de saúde lá da sua região. Seja uma defensora de sua região. Eu queria só dar um abraço a todo mundo que está aí ouvindo, Antônio Leite, os vereadores que me acompanham, né? Peter, Moge, Neguinho, a gente tem Vermácio que está lá, todo mundo, aliás, toda essa militância. É vero que nós estamos aí forte e firmes com vocês na campanha de prefeito, e meu nome vai estar sempre à disposição de Piancó e do Vale do Piancó, se não nesse momento atual, até porque eu acho que a gente tem que saber qual é o momento de abrir mão dos projetos pessoais para um projeto maior. Então esse não é o momento de ser candidata a deputado, mas se em outro momento isso se configurar como uma alternativa, a gente também está à disposição. E com certeza... Então, voto você tem, faltou dinheiro ou coragem? Não, eu acho que eu só tenho o meu voto. E comigo acompanha... Eu tenho certeza que eu sou acompanhada por muitos amigos, eu não posso contar nos dedos da mão, mas vai mais de 5 mil amigos que eu tenho certeza, na minha cidade e por aí vai, porque a região é muito juntinha geograficamente, a gente percorre todas aquelas cidades, a gente atende todo mundo. Mas o mais importante que se diga é que eu ainda estou, porque uma das bandeiras que eu levantei e uma das cobranças e um dos motivos que eu me aliei a Ricardo Coutinho foi a UEPB, como o Malvino muito bem lembrou, e a UEPB continua em minha pauta e sempre continuará, isso é preciso que eu deixe aqui dita. Eu gostaria de fazer só que mandaram para mim, e se eu tiver um pouquinho mais de tempo... É porque eu tenho já no intervalo. Tem um intervalo aqui comercial. De só tocar em... Poderia ser depois do intervalo, só para eu tocar... Pode ser, a gente pode designar mais 3 minutinhos. Beleza. Atenção, rede, nós vamos chamar o intervalo, porque daqui a pouquinho nós vamos já me ligaram de Cajazeiras de Souza sobre a tentativa de destronar o homem do bigode, viu? O presidente do sindicato lá de Cajazeiras de Souza me ligou aqui, dizendo que é preciso a campanha chegar lá. Então a gente vai daqui a pouco conversar com o Nelson Anacleto, que é o concorrente aí à presidência da FETAG, na Paraíba. Já volta. Atenção, rede, a gente volta daqui a pouco. 1h11. A gente volta aqui ao debate sem censura na cadeia das emissoras independentes para fechar aqui com a ex-prefeita de Piancó, Flávia Galdino. Nosso tempo está curto, Flávia. Manda seu último recado aí, vamos lá. Veja só, eu queria só mandar um abraço para Dantas, com quem eu vou me encontrar daqui a pouco, e a gente vai discutir algumas coisas, mas vai ser breve e rápida, porque eu sei que o tempo de vocês está na agulha. Foi que me mandaram alguns e-mails e me pediram para fazer essa denúncia aqui, né, em cadeia estadual. Bolsa Família de Piancó
foi protocolado no Ministério Público Federal uma denúncia que foram detectados beneficiários já falecidos e funcionários do município comissionados na relação. Então, está tendo uma crise grande em relação a isso e é preciso urgentemente, porque essas pessoas têm carro, têm casa própria, têm salários de mais de R$1.000 e, assim, isso a gente sabe que é um problema grave e é uma bandeira de atuação do nosso governo federal. Através do SAGS foi detectado dois superfaturamentos em reformas. Uma casa que já tinha sido adaptada por CAPS-AD, que eu mesma adaptei por CAPS-AD quando deixei lá, foi gasto 240 mil, dava para construir outra casa. E numa que foi adaptada para o SAMU regional, 150 mil, que dava para fazer outra casa. Isso precisa superfaturamento em 2 reformas, né? 2 reformas. Em janeiro de 2013, isso fui eu que detectei, achei estranhíssimo e coloquei aqui também como... Em janeiro de 2013 foi feito um processo seletivo e publicado o edital no dia 16. Esse edital foi publicado, ninguém sabe onde foi, porque é uma cidade do Porto de Piancó, todo mundo sabe quando tem um concurso, onde é que as pessoas são avaliadas, as provas são aplicadas, coisa e tal. E ninguém soube desse edital e as pessoas foram contratadas e quando saiu a folha de janeiro, eles vinham contratados desde o dia 1º. Se o edital saiu dia 16, como é que o contrato era no dia 1º? Inclusive de agente comunitário de saúde, que deve passar pelo Conselho Municipal de Saúde. E, então, esse concurso que contratou mais de 400 pessoas, ele foi literalmente uma fraude. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo aqui e gostaria de que fosse apurado. É um concurso de seleção provisória, mas é um concurso público, né? Aí vem eu gostaria que a FUNASA se interessasse por esse caso. A perfuração é um recurso que eu consegui para perfuração de poços, deixei em caixa para que o prefeito, o gestor atual, o prefeito que ganhou, executasse e ele mudou todos os beneficiários, coisa que não pode ser feita. Então, eu sei que a atual diretoria, a atual gerência da FUNASA é completamente parcial. E eu gostaria imensamente que fosse verificado isso, porque isso criou problemas graves e eu sou muito procurada, porque na época a responsabilidade era minha. Não tem muita coisa, aproveita. Só um último detalhe que preocupa todo mundo, né? O SAMU de Piancó funciona regionalmente, né? Então, nós deixamos lá com 3 ambulâncias de suporte avançado, 2 de suporte básico, 2 motolances. Na verdade, tem que ter, funcionando no SAMU regional, o médico de regulação, o médico das ambulâncias, uma enfermeira para cada uma, coisa e tal. O que está se fazendo em Piancó? Está se deixando um médico só, uma enfermeira só, como se tivessem todas as unidades. Isso está gerando BO, está gerando manifestações públicas, isso está gerando, inclusive, perseguição de funcionários. E isso já está no Ministério Público e é muito grave porque a gente atende a 29 municípios e a 49 referências municipais na urgência e emergência do SAMU, que é vaga zero. Então a gente precisa urgentemente tomar conta disso. Pois é, prefeito, infelizmente nosso tempo já está esgotado, infelizmente. Infelizmente, a gente vai ter que trazer nosso convidado agora. A última coisa que eu tenho que dizer e me despedir, porque o tempo é pouco, é que o salário de fevereiro está atrasado até agora e que era uma coisa que Piancó não via mais. Então, eu faço um apelo que a atual gestão se esforce nesse sentido, porque a gente não pode não pode retroceder ao que já funcionava bem. Então, vamos lá, Piancó, região do Vale do Piancó, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todo mundo que trabalha em prol dessa grande região e que Deus una os nossos propósitos para um bem maior. Muito obrigado, um abraço a todo mundo, e aos ouvintes, e obrigado pelo convite, e que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado. Grande abraço! Falou agora...